Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. E hoje eu venho fazer a introdução deste primeiro vídeo do SOS Estão Nos Levando. É o primeiro de 10 vídeos dessa série que nós fizemos, eu e o Léo Alfonin, com a ajuda do Johnny, falando sobre abdução. A primeira coisa que eu gostaria já de falar para vocês é que quem tiver alguma sensibilidade com o assunto, ou não se sentir bem enquanto estiver assistindo o vídeo, pare, não assista. Algumas informações podem ser perturbadoras, podem incomodar, principalmente se você tem alguma afinidade ou alguma lembrança, consciente ou não, do que está acontecendo no vídeo. A nossa ideia com essa série não é colocar medo nas pessoas, para que isso gere medo, para que isso gere pânico, e que vocês comecem a se preocupar com isso a partir de agora. Não, não, mais uma vez, é informativa. Se você não consegue manter a distância, o distanciamento emocional do que está sendo apresentado, não assista, deixe de assistir, assista depois. A ideia é que vocês não tenham medo, a ideia é que vocês não entrem em pânico. Tá? Por mais perversa, por mais nefasta, por mais incômoda que a informação seja, nós temos que assistir com distanciamento emocional, sem o envolvimento emocional, para que tenhamos a informação. A informação é relevante. Relevante para nós, relevante para a humanidade, relevante para nos ajudar no despertar, relevante para ajudar o despertar da humanidade. Toda essa série ela é baseada em fatos, ou seja, é história real. No final da série vocês vão descobrir a história de quais pessoas estão envolvidas, lá pelo 9º, 10º capítulo. E aos poucos a gente vai trazendo mais esse assunto para vocês relacionados à abdução. Agora, por que? Eu gostaria de tocar nesse assunto do porquê falar disso agora. A gente escuta muitas vezes por aí pessoas que pedem para ser abduzidas. Pessoas que querem a abdução. E o que nós queremos mostrar é o absurdo disso. Quando pedimos, autorizamos. Damos autorização frequencial para que isso aconteça. E essa série, que é o primeiro dos nossos esforços em alertar vocês para que não façam isso, mostrando o lado obscuro da abdução, mostrando os objetivos nefastos da abdução, tá? Para que vocês entendam melhor como isso acontece, claro, baseado nos fatos que a gente vai relatar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Então fiquem com o primeiro vídeo dos 10 vídeos do SOS Estão Nos Levando. Obrigado. Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações, pois as experiências das abduções são em sua maioria negativas, implantando tecnologias nos corpos dos humanos, que servem como animais em laboratórios para manipulação e retirada de sêmen, óvulos, sangue, carne, manipulação genética, entre outras atrocidades. Sou um projetor consciente desde minha infância, e muitas vezes fui contactado e abduzido, tanto no corpo astral, como em corpo físico, e posso dizer a vocês, que em muitas das minhas experiências de contato, encontrei algumas pessoas, e hoje de alguma forma, fomos colocados perto uns dos outros, e mesmo as pessoas que vivem em outros continentes, nos reconectamos pelo corpo astral e pelo corpo mental, e agora estamos organizados numa rede de trabalhadores com as estruturas dos anciões do alvorecer.
O ano é 1989, são 21 horas. Eu estava retornando de um curso e ao entrar no ônibus, comecei a escutar um apito muito fino e contínuo no meu ouvido esquerdo, parecendo uma frequência muito alta, e como já tinha essa percepção há muito tempo, quando escutava esse apito, meu corpo entrava em alerta. Sentia que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Eu entrei em estado de pânico, era como se algo me retirasse as forças. É difícil tentar descrever tudo o que passei naquele momento, pois dentro de mim havia um misto de desespero e temor. Ao descer do ônibus, andei o mais depressa que pude para chegar em casa, e ouvia cada vez mais alto o apito. Eu fiquei desesperado para entrar em casa e ver minha mãe, pois me dava segurança de alguma forma. O medo que me rondava era se algum momento dessas intervenções eu não retornasse mais, então, era muito estranho pensar que a qualquer momento eu poderia ser levado e não ter controle sobre isso. Entrei em casa ofegante e transtornado. Minha mãe sentiu que eu não estava bem. Ela tinha uma mediunidade muito aflorada, apesar de não seguir nenhuma denominação espiritualista ou religião. Ela conversou um pouco comigo sobre coisas do dia a dia e foi dormir. Por volta das 23h15 fui deitar, e algo estranho começou a acontecer. O apito ficou muito alto, e fora da casa escutava um som abafado, como uma enceradeira velha ligada. Os cachorros da vizinhança latiam muito, e de repente, um silêncio tomou lugar, como se todos os cachorros parassem de latir ao mesmo tempo. As paredes e a janela do meu quarto começaram a ressoar um tipo de vibração baixa, igual ao barulho de uma geladeira velha quando liga. Neste instante, tentei levantar e não conseguia me mexer, meu corpo estava paralisado. Só conseguia mexer meus olhos, e pela minha visão periférica, percebi que 4 seres de estatura pequena entre 80 centímetros e 1,20 m, estavam dentro do ambiente e se aproximavam de mim. Eles tinham uma pele em tom acinzentado, não havia narina e orelhas como nós, e seus olhos eram grandes e negros, e não passavam nenhum tipo de emoção, pareciam robotizados. O desespero me tomava. Mais uma vez estava passando por esse processo. Tentei gritar e pedir ajuda, mas não conseguia abrir a boca, era como se algo travasse minha mandíbula, e o desespero aumentava a tal ponto, que minha adrenalina estava no máximo, e sentia uma eletricidade por todo o meu corpo, e com isso, me dei conta que não adiantaria mais lutar contra aquela força sinistra que me paralisava. Era em vão, já havia passado por outras investidas e sempre que precisavam me paralisar, faziam desta forma. Assim que se aproximaram ao meu lado na cama, e ao tocar meu ombro, algo aconteceu, fui retirado da minha casa como um passe de mágica, e fui colocado em um pequeno equipamento. O local era gelado como se eu estivesse tocando um metal frio, e em muito pouco tempo, estava num ambiente que me parecia uma sala arredondada. A luz do local fazia parte da estrutura, como se as paredes e o teto emitissem um tipo de luminosidade baixa, mas eu conseguia enxergá-los. Pude contar 8 seres, sendo que 2 eram altos, mais ou menos de 1,80 m a 2 metros, e os outros 6, iguais aos que me buscaram em casa. Me colocaram num tipo de maca. Era um ambiente frio, e dentro deste lugar havia um som baixo e repetitivo, como código Morse. Na minha lateral direita, havia outra maca, e pela visão periférica eu via uma mulher, com a aparência de uns 20 a 25 anos de idade, cabelos castanhos bem claros, estava nua e com as pernas levemente levantadas, e 3 desses cinzentos com o mais alto liderando, estavam mexendo em seu ventre. Eu percebia que a mulher estava sentindo um desespero terrível. Dava para ver o globo ocular dela quase saltando, e a boca aberta como se a mandíbula estivesse deslocada, de tanto gritar, mas estava paralisada. Era uma cena desesperadora. Um dos cinzas mais altos, junto com os outros 2 menores, continuaram mexendo no útero da mulher por muito tempo. Teve um momento que consegui virar um pouquinho a cabeça, e pude observar com mais clareza. A cabeça dela estava virada em minha direção, e eu sentia um pavor só de olhar o que ela estava passando. Nesse momento eu pedi a todos os santos possíveis, e em tudo que sabia e acreditava, que nos auxiliassem e nos livrassem daquele mal. De repente, um deles se aproximou dela, trazendo 2 equipamentos cilíndricos pequenos, mas não havia um vidro em torno. Parecia um tipo de membrana quase transparente, com um tipo de líquido dentro. Um recipiente estava somente com o líquido, e o outro, além do líquido,
Possuía uma pequena criatura, creio que tinha uns 3 a 4 centímetros de tamanho, e um fio que o ligava ao cilindro. Essa criatura tinha a forma de um pequeno réptil. Posso dizer que aqueles cilindros pareciam úteros ou placentas tecnológicas, pois havia tipo um cordão umbilical que prendia a criatura ao receptáculo. Eu estava em pânico. Ao mesmo tempo que não queria ver, eu tentava gritar, abrir a boca, mas não conseguia. Parecia que aquela mulher me pedia socorro. Ela conseguia falar em minha mente, como um processo telepático, pedia minha ajuda para que eles não retirassem seu bebê. O mais estarrecedor foi que, eu comecei a reconhecer e lembrar daquela mulher, nós já tínhamos passado por um experimento juntos. Foi neste momento que começou a passar em minha tela mental um monte de imagens, em que havíamos passado por outras abduções nesta mesma sala, há mais ou menos uns 3 meses atrás. Tudo começava a fazer sentido para mim naquele momento, e eu me sentia cada vez mais desesperado e triste, pois havia uma coisa sinistra em tudo o que estava ocorrendo naquele momento. Os cinzas já haviam feito um experimento conosco juntos. O que lembrei foi que, um certo dia eu havia passado por uma experiência, que de alguma forma, eu acreditava ser um tipo de sonho lúcido, onde eu fui levado a uma sala exatamente como essa, e num dado momento, uma mulher entrava, e em pouco tempo começávamos a nos beijar e acariciar. Era como se algo muito forte nos atraísse fisicamente, sem controle, até o ato sexual se consumar. Não havia comunicação verbal, uma força animalesca nos tomava, e lembro de pensar que algo de errado estava acontecendo, mas os nossos hormônios estavam exalando, e era quase impossível de controlar a situação. Durante o ato sexual, eu tive a nítida impressão de que algo nos observava, mas meus hormônios pareciam me controlar. Nossas mentes estavam sendo direcionadas para o ato, e o desejo era mais forte, e não nos deixou parar. Nós nos entregamos um ao outro ali, sem mesmo nos conhecer ou trocar uma palavra. De alguma forma, na época eu acreditei que tinha vivenciado um sonho muito lúcido e erótico. Quem nunca teve um sonho desses? Mas neste experimento, eu sentia que algo estava naquela sala nos observando, mas era como se os cinzas se mantivessem em um tipo de invisibilidade. Vendo aquela mulher ali deitada, e sendo manipulada por esses seres acinzentados, eu consegui acessar essas informações, e então a ficha caiu, que não tinha sido um sonho, foi uma abdução e manipulação programada. Naquele momento, tudo em minha mente ia se encaixando com as lembranças e tudo fazia sentido. Fomos usados e usaram meus espermatozoides e os óvulos dela para algum experimento. Minha mente estava num turbilhão de ideias e pensamentos, e eu já olhava para aquela mulher com outros olhos. Passavam tantas coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, e lidar com tudo aquilo era uma situação desesperadora. E ela continuava me enviando o pedido de socorro mentalmente, e eu não podia fazer nada, era impossível, não me mexia. Chorei muito por dentro, e até algumas lágrimas saíram de meus olhos, pois eu não tinha como ajudá-la. A sensação de impotência era terrível, preso naquela maca, e ela sendo violada na minha frente. Mas o pior ainda estava para ocorrer. Num dado momento, retiraram da mulher o feto que já estava em gestação em seu útero, creio que tinha mais ou menos uns 3 meses, de acordo com o tempo que já havíamos passado pela experiência maluca nessa sala, e o colocaram num dos cilindros que havia apenas o líquido. Do outro cilindro, retiraram a criatura que parecia um pequeno réptil e implantaram nela. Nessa hora, eu fiz tanta força para me levantar e tentar impedir o que estavam fazendo, que comecei a sentir aos poucos meus membros, e conseguia mexê-los bem lentamente. Isso deve ter causado algum tipo de alerta neles, pois começaram a me tocar, e passaram sobre mim algo, com uma textura que lembrava uma gelatina oleosa, e isso de alguma forma me impedia de me mexer. Um deles chegou com o rosto bem próximo do meu, e olhava fixamente em meus olhos, tentando entrar em minha mente. Era uma sensação terrível, ele tentava manter um contato e me desligar, como se quisesse que eu entrasse em um transe, ou em um sono profundo. A sensação na hora, era como se eu fosse desmaiar, e voltava a ficar alerta logo depois de todas as vezes que ele tentava, e isso de alguma forma era inaceitável para ele. Então eu senti perfeitamente como se ele entrasse na minha mente, e tentasse criar arquivos holográficos, com histórias para conseguir me controlar, mas as memórias que ele me induzia e tentava implantar em minha mente, se perdiam em alguns segundos, e eu retornava dessa indução ainda mais desesperado.
Então, ele começou a buscar por algumas das minhas memórias, por algo na minha história, como algum tipo de experiência que havia me causado pânico ou medo, para a partir dessa informação, ele exacerbar toda aquela dor ou medo, a ponto de controlar minha mente. Era terrível, eu me perdia nas minhas referências em alguns momentos, e já não conseguia entender onde estava ou o que ocorria. Ele usava minhas memórias mais tristes e dolorosas de toda a minha vida para me manipular, pois a partir do pânico, ele de alguma forma, me dominava. Quanto mais ele investia nas minhas memórias, vinha na minha mente também o rosto daquela mulher, e o pedido de socorro que ecoava muito forte na minha cabeça. Sentia que não havia neles nenhum tipo de respeito em relação a nós dois. Eram frios e determinados. O sentimento que me vinha era de que não havia saída, não adiantaria mais tentar lutar contra aquele controle mental, me sentia violado, e que algo muito sinistro estava por acontecer. Continua.